passado mês de fevereiro, no contexto da visita do arcebispo de Cantuária Justin Welby à Igreja Lusitana, por ocasião da abertura do 100º Sínodo Diocesano desta Igreja, o programa Mosaico Ecuménico aproveitou a oportunidade para inquirir sobre o significado e a importância da sinodalidade. Começámos por falar com o Dr. António Manuel Silva, responsável pelo Instituto Anglicano de Estudos Teológicos e pelo Arquivo Histórico da Igreja Lusitana. O Sínodo é o órgão máximo da Igreja Lusitana e quando esta Igreja foi constituída, no final do século XIX, em 1880, era, como se imagina, uma verdadeira novidade. Pela primeira vez no quadro religioso em Portugal, havia um órgão de decisão que tinha, por parte de cada comunidade, de cada paróquia, o respectivo pastor ou pároco, portanto o responsável religioso, e também um responsável leigo eleito por membros da comunidade. Portanto, foi um elemento de ruptura, naturalmente, e que implicou uma tradição democrática que se mantém na Igreja até à atualidade. Atualmente o Sínodo tem mais leigos do que clérigos, enfim, porque além dos representantes paroquiais, há representantes de vários departamentos e órgãos da Igreja, portanto é nesse aspecto uma Igreja de decisões democráticas. O órgão máximo da Igreja não é o Bispo é o Presidente do Sínodo, mas é o Sínodo, portanto, que toma as decisões. Foi assim que, no ano do 100º Sínodo, o Bispo José Jorge, na presença do clero e do povo da Igreja e respectivos convidados, deu início aos trabalhos, reafirmando o ser da Igreja e o seu compromisso com a história da Igreja Lusitana e com a construção do Reino de Deus. Este serviço de louvor e de ação de graças assinala a abertura solene do 100º Sínodo Diocesano da Igreja Lusitana, que decorre sobre o tema Chamados à Esperança e à Santidade em Cristo, baseado na primeira carta bíblica de São Pedro. É um marco histórico no caminhar multissecular de uma Igreja que tem procurado testemunhar a Deus, servindo o próximo e a comunidade. O Sínodo Diocesano, que é o órgão máximo desta Igreja, tem sido a marca colegial de uma história que celebrará este ano 144 anos. A sinodalidade, entendida como uma caminhada conjunta do povo de Deus na ação do Espírito Santo e na aceitação e inclusão de cada batizado, marca, pois, a identidade e a missão da Igreja Lusitana. Todos, sem exceção, na riqueza dos dons e carismas que assistem a cada pessoa, todos são chamados a trabalhar e a decidir para que a Igreja de Deus sirva efetivamente o mundo de Deus. A sinodalidade, marca distintiva da Igreja Lusitana e do Anglicanismo, exerce-se a partir do Sínodo, órgão máximo de governo, presidido pelo Bispo Diocesano, e no qual tem assento o clero e os representantes leigos das diversas paróquias e organismos eclesiais. Os sínodos não são necessariamente todos os anos, portanto, às vezes tem uma periodicidade um bocadinho variável. Há uma convocatória feita pelo Bispo, cada paróquia já tem os seus representantes seculares, que é assim que se chamam, eleitos, portanto, e o clero de cada paróquia e o representante secular dirigem-se ao Sínodo durante um dia, 2 ou 3, conforme a convocatória. Há uma agenda que é também discutida e aprovada no próprio Sínodo, e ao Sínodo vão todos os assuntos, desde os assuntos paroquiais mais importantes, questões de liturgia, questões de ordem, até de doutrina, eventualmente, embora essas depois sujeitas a outras validações, todos os assuntos da Igreja passam pelo Sínodo. No intervalo do Sínodo, funciona uma comissão permanente do Sínodo Diocesano, naturalmente, que reúne de 3 em 3 meses ou 4 em 4 meses para a vida corrente da Diocese. Com o tema Chamados à Esperança e Santidade, o 100º Encontro Sinodal marca uma etapa histórica no caminhar multissecular de uma Igreja que realizou o seu sínodo fundador em 1880. Ao mesmo tempo também, cada sínodo procura ter um tema que seja capaz de inspirar a missão da Igreja no tempo que está a viver. E nós entendemos que o tema Chamados à Esperança e à Santidade, sustentado na primeira carta de Pedro, dá-nos uma orientação. Por um lado, para podermos ser agentes da esperança
num mundo que anda desesperançado. Podermos levar, partilhar, falar a pessoa de Jesus Cristo, a fonte da nossa esperança, àqueles que muitas vezes estão abatidos, que carregam cruzes muito pesadas, àqueles que muitas vezes também estão divididos, não só interiormente, mas até divididos com outras pessoas. Por isso, nós temos uma missão que é, acima de tudo, levar esta boa nova de esperança, e foi para isso que Deus também nos chamou. Nós não somos igreja só para nós somos igreja para os outros. Por outro lado, o outro binómio deste tema é o tema da santidade. E também nós somos chamados à santidade em Cristo. Mas a santidade de Cristo é uma santidade profundamente encarnada nas realidades sofridas do mundo. Assim foi com Jesus, que caminhou, que esteve com os mais necessitados, que soube estar daqueles que andavam com caminhos difíceis, carregavam também o pecado das suas vidas e que lhes trouxe o seu exemplo de santidade. Portanto, é uma santidade que se sustenta no amor, na justiça, na solidariedade e que, acima de tudo, também se sustenta numa exigência ética, de uma integridade moral que cada crente deve ter. É uma dimensão que, por vezes, nos é um pouco escondida na nossa fé, mas não, tudo aquilo que nós fazemos no nosso dia-a-dia, as decisões que tomamos, as opções que tomamos, o modo como gerimos aquilo que nos confiam, o modo íntegro de viver a vida é também em si já uma expressão da fé, e isso é santidade. Portanto, é uma santidade que nos compromete e é uma santidade que se sustenta naquele que é o Santo dos Santos, que é a pessoa de Jesus Cristo. A segunda sessão do Sínodo da Igreja Lusitana terá lugar de 30 de maio a 1 de junho e dela daremos notícias.